Eu vou trazer, né, um aspecto geral do tema da longevidade e da interface potencial, né, com as práticas de mindfulness. Como a gente está, né, na nossa última intervenção do ano, só lembrando, né, para quem já esteve, também para quem está vindo hoje somente, a nossa compreensão sobre mindfulness foi o que a gente veio conversando, né, ao longo desse ano, ao longo dos últimos anos também. Lembrando que a nossa perspectiva sobre mindfulness inclui vários aspectos. Então, primeiro, o estado mental de mais consciência, de mais atenção plena. Então, é algo que a gente pode ver mindfulness como um dos estados da mente e que são naturais, né, a todos nós. Um estado de mais foco, de mais consciência. Mas lembrando também, né, como a gente vem falando, que é um estado mental facilmente perdido, né? Há uma tendência muito grande para que a mente fique dispersa, né? Essa tendência tem a ver também com características psicológicas mais estáveis, né, que todos nós temos, que chamamos de traço psicológico, que, como a gente viu, tem alguma influência genética, uma capacidade de estar mais ou menos mindful, mais ou menos consciente no nosso dia a dia. Existe um fator genético envolvido, aproximadamente 30% dessa capacidade, mas que 70% é treinável. Isso que a gente fala de mindfulness, porque é algo que pode ser treinado por meio de exercícios, de práticas, né, que nós chamamos de práticas de mindfulness. Isso se, como o professor Cláudio vai falar, também, né, se encaixa no conceito das práticas de compaixão. Então, nós temos práticas formais, que são os exercícios, né, as técnicas de mindfulness, e as práticas informais, que são, que, né, têm a ver com a ideia de levarmos esse estado da mente para o nosso dia a dia, para coisas do dia a dia mais da rotina, como comer, como fazer, né, nossos hábitos de higiene, também dos nossos contextos, né, as nossas relações interpessoais, os nossos contextos familiares, de trabalho. Então, as duas coisas são importantes, como a gente vem falando aqui ao longo dos nossos seminários, né? Tanto o exercício regular das práticas, das técnicas, quanto levar esse estado mental com mais habilidade, né? Com mais frequência para o nosso dia a dia. Em especial, a gente tem falado, né, dos programas de treinamento, onde está a maior parte da evidência científica sobre mindfulness e tem a ver também, né, com o tema de hoje, da longevidade. Então, o que está mais bem estudado dentro de mindfulness são os treinamentos, os famosos treinamentos de 8 semanas, né? São cursos estruturados onde nós aprendemos as práticas, tanto formais como informais. Também discutimos sobre os desafios de colocarmos isso no nosso dia a dia. Esses treinamentos, né, acontecem por meio de um instrutor, de um professor. E como nós vimos, né, eles nasceram na área da saúde, em especial a partir do trabalho do John Kabat-Zinn. Hoje existem centenas, né, desses métodos, desses programas, desses protocolos, incluindo o nosso protocolo, que é o MBHP, a promoção da saúde baseada em mindfulness. Também, né, mais recentemente, um pouco mais recentemente, a inserção disso no setor da educação, das organizações, das empresas. Então, quando a gente, né, aqui nos nossos seminários, em especial, a gente trata da evidência científica sobre os efeitos, os impactos desses treinamentos estruturados de mindfulness nos diversos temas, né, como o tema de hoje, que é o tema da longevidade. Então, o caminho, né, para desenvolvermos a nossa capacidade, o nosso traço psicológico de levarmos esse estado mental para o nosso dia a dia é o treino regular, né? A prática regular que pode ser feita, desenvolvida por meio desses treinamentos, desses programas de treinamento. Sempre lembrando que mindfulness também não aparece só nesse contexto, né? No contexto laico, científico, ou no contexto, né, da pesquisa, no contexto acadêmico.
ou de aplicação, né, na saúde, nas corporações, né, numa linguagem laica e acessível, universal. E é muito mais antigo, né, essas práticas, esses conceitos, em outros contextos, em especial no contexto religioso, no contexto da espiritualidade ou no contexto filosófico, né? Então, os próprios programas de treinamento mais contemporâneos, eles bebem da fonte desses outros contextos, né? O contexto do budismo, o contexto do hinduísmo, o próprio cristianismo, do sufismo, também o contexto da filosofia estoica, por exemplo, grega, romana. Então, são contextos onde também outros contextos, né, onde mindfulness aparece e como a gente vem insistindo, não tem, né, um certo, um caminho certo, um errado, não tem um melhor que o outro, mas são diferentes contextos. Mas, logicamente, né, o contexto que nós trabalhamos enquanto Centro Mente Aberta, enquanto pesquisadores, tem sido mais esse contexto contemporâneo de uma linguagem secular, né, ecumênica, universal, não trazendo elementos da espiritualidade ou da religião. De novo, né, não negando esses elementos, mas numa abordagem que seja mais acessível a qualquer pessoa, dependente da sua crença. Então é aqui que a gente, né, tem trabalhado, em especial aqui nos nossos seminários, nesse contexto laico-científico dos programas de treinamento, que é onde estão as evidências científicas mais robustas. Nós temos trabalhado também o tema, o conceito, que é o conceito da inteligência atencional, que está relacionado ao treinamento de mindfulness. É uma maneira, né, de contar sobre o mesmo tema a partir de uma outra perspectiva. Então, dentro dos treinamentos, das práticas de mindfulness, a gente desenvolve naturalmente a inteligência atencional, que seria a capacidade de observarmos onde está a nossa atenção, né, a nossa consciência nesse momento e direcioná-la ou redirecioná-la de maneira voluntária para aquilo que é relevante, né? Ou para aquele fenômeno onde a gente quer que a nossa atenção, né, a nossa consciência esteja engajada nesse momento. Podem ser os fenômenos internos, né, os nossos pensamentos, as nossas sensações corporais, sentimentos, emoções, né, percepção dos impulsos, dos nossos comportamentos, ou externos, né, as nossas relações, os nossos contextos de vida. Então, a partir do treinamento de mindfulness, a gente desenvolve essa habilidade da inteligência atencional, né? Uma melhor inteligência atencional, uma melhor percepção de onde está a nossa mente, a nossa atenção, de maneira voluntária, né? Com uma autogestão, autorregulação, permitindo, então, escolhas, né, mais conscientes no nosso dia a dia em relação a esses fenômenos internos e externos. Entrando lembrando desse contexto, né, qual que é a nossa percepção, né, quais são as nossas perspectivas sobre mindfulness, sobre atenção plena. Então, entrando especificamente no tema da longevidade, é um tema que está na moda, vamos dizer assim, todos temos falado sobre esse tema, né, em vários contextos. Ele vem, né, dentro de um contexto de o que a gente chama de transição demográfica, epidemiológica. Houve um aumento da esperança de vida, né, nos últimos séculos, em especial no último século. Então, algo que era, né, em torno ali no século XIX, em torno de 30 a 40 anos, né, a esperança de vida. Hoje em dia, a gente está passando os 80 anos em alguns países, né, mais com maior renda, um maior grau de desenvolvimento. Então, isso faz com que, na média, nós vivamos mais tempo. Então, a preocupação não só em viver mais tempo, mas em viver mais tempo com mais qualidade de vida, né? Com mais saúde, para que a gente não tenha apenas mais anos de vida, mas sim mais anos de vida com saúde, com uma boa funcionalidade, né? Vivendo bem. Então, é um tema que tem aparecido, né? Dentro desse contexto da perspectiva, né? De vivermos mais tempo, que isso seja
esteja associado a uma vida melhor também, com mais saúde, com mais qualidade de vida. O que explica uma boa parte desse aumento, né, da expectativa de vida não são apenas fatores individuais, a gente vai conversar hoje, né, fatores do estilo de vida, mas fatores em especial estruturais, né, do contexto da sociedade. Por exemplo, a queda da mortalidade infantil, o controle das doenças agudas, infecciosas, o melhor saneamento público, né, a vacinação, o desenvolvimento de medicamentos como os antibióticos, né, e uma melhor qualidade também da nossa dieta, da nossa nutrição. Então, uma série de fatores que não são apenas individuais, mas que são também da sociedade, né, fatores estruturais e políticos que explicam esse aumento da esperança de vida. E também, né, no contexto mais atual, tem-se observado uma desaceleração desse ganho, né? Houve um ganho exponencial nos últimos anos, né, em especial no último século, ganho, uma aceleração, né, do tempo de vida, da esperança de vida, mas nas últimas décadas, né, isso tem se estabilizado, esse ganho não é tão exponencial como era antes. Explicado, né, por questões, outras questões, as próprias, quando a gente envelhece, né, aumenta a chance de termos doenças crônicas, né, as doenças associadas ao envelhecimento, ao estilo de vida, ou as crises também, como a Covid, e também questões de saúde mental, né, chamadas de dependência, explicam uma parte disso. Mas também há um debate, né, que agora talvez com essas questões mais estruturantes, né, políticas de sociedade mais bem resolvidas, logicamente tem variação entre os países, né, países mais desenvolvidos em termos de renda, menos desenvolvidos. Então, há um espaço agora maior espaço para a questão do estilo de vida. Logicamente que também se discute que há um limite nessa extensão de tempo de vida, né, do lifespan. Não existem questões genéticas, né, da nossa própria natureza humana. Mas então haveria um espaço maior nesse momento, né, resolvido em parte as questões estruturais, para um efeito maior do estilo de vida. Então tem se dado muita ênfase na questão, né, do estilo de vida relacionado à longevidade. Logicamente que as questões estruturais continuam, né? Em especial porque ainda há muita desigualdade entre países, dentro do mesmo país, né? Como é o caso do Brasil, né? Regiões que têm um padrão mais parecido com países, né, de alta renda, próximo aos 80 anos, e outras regiões ainda com padrões mais baixos de esperança de vida. Então, ainda há muitas questões estruturais, mas com certeza houve uma evolução, né, em especial no último século. Então, há espaço nesse momento para as questões do estilo de vida. E, né, então, existem esses determinantes estruturais, né, a renda, emprego, a proteção social, a educação, né, também tem a ver com a longevidade, os sistemas de saúde que funcionem, né, que nos ajudem, então isso aumenta, né, o nosso bem-estar subjetivo, nosso florescimento humano. Alguns países, né, que têm um alto investimento social, em torno de 14 a 21 mil dólares ano, né, tendem a ocupar, tem uma relação, né, com a sensação de bem-estar e felicidade, né, os indicadores de happiness e bem-estar, então eles se associam com essas questões estruturais também, não somente individuais. Então, países que investem mais na questão social tendem a ter o melhor score, né, na questão da sensação subjetiva de felicidade, de bem-estar. E há algumas contas que nos dizem que isso deveria ser em torno, né, para ser o ideal, 37 a 40 mil dólares por ano. É um termo, né, um valor bastante alto, né? Isso individual, né, e que uma parte disso fosse financiada pelas políticas sociais, em torno de 30% a 40%. Isso para lembrar, né, que apesar de que eu estou falando que longevidade, né, hoje em dia tem se dado um foco muito
importante na questão do estilo de vida é que ela depende também, logicamente, de questões estruturais que não são apenas do indivíduo, mas das políticas públicas, né, das questões sociais. Existe aí um valor, né, de investimento social político para que isso aconteça, mais somado às questões individuais, né? Discuto esses aspectos, se tiver interesse, num artigo que eu publiquei recentemente, ainda está pré-print, não tem uma revisão por pares, mas quem quiser conhecer um pouco mais esse tema, está publicado nessa plataforma Chaos, e mostrando, né, que em média, né, da perspectiva, né, que uma pessoa está mais próxima de uma sensação de bem-estar e felicidade, o investimento, né, por pessoa anual seria em torno de US$ 15.000. E uma parte disso, aproximadamente 30%, teria de políticas públicas, né, o investimento da sociedade nessas questões mais estruturantes de renda, de ambiente, etc. Tá? Então, na média, né, existem países que o custo de vida é maior, outros menores. Para ter uma ideia, né, no Brasil, isso está em torno de US$ 1,8 mil por ano. Então, ainda muito abaixo dessa média hipotética para que a gente tenha as condições estruturais, somado, né, às questões individuais, para que tenhamos mais bem-estar, qualidade de vida e a sensação de felicidade e bem-estar. Então, para lembrar que quando a gente fala de longevidade, não são só questões individuais, não depende apenas do indivíduo. Logicamente que isso é importante, mas também depende da estrutura do país, da estrutura do contexto social, né, do investimento também em políticas públicas. Um pouco dos conceitos, então, relacionados à longevidade, ao envelhecimento saudável. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, é o processo de desenvolver e manter a capacidade funcional, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, que permite, né, ter qualidade de vida, estar bem, ter bem-estar no processo de envelhecimento. A capacidade funcional, então, seria a interação entre as capacidades intrínsecas, né, os meus recursos físicos, cognitivos, emocionais, sensoriais, e o ambiente, né, como a gente falou, a estrutura no contexto de vida. Então, logicamente, a gente perde capacidade intrínseca com a idade, né, em especial a partir dos 30 anos. Mas a gente pode, como a gente vai ver, tem artifícios, né, tem estratégias para que a gente possa manter a funcionalidade, mesmo com a perda, né, das capacidades intrínsecas que são naturais com o processo de envelhecimento, logicamente dependendo disso que eu falei, né, do contexto ambiental, social, político e global. Lifespan seria, então, os anos totais vividos, né, e como a gente viu, tem aumentado a esperança de vida. E o outro conceito é o health span, que seria os anos vividos sem capacidade maior, né, ou com mais funcionalidade, com mais autonomia, com mais, né, pró-sociabilidade. Então, uma coisa é viver mais, outra coisa é viver mais com saúde, com mais funcionalidade, com mais qualidade de vida. E como metas, né, de política pública, a gente tem a redução, né, a possibilidade de reduzir a carga de morbidade ou de doenças, de condições crônicas, alongar, né, o tempo de vida com qualidade e, do ponto de vista das políticas públicas, né, reduzir as desigualdades que são estruturantes, né, e ainda existem, e esse é o caso do Brasil. Então, como eu falei, né, as capacidades intrínsecas, elas tendem, né, físicas, psicológicas, cognitivas, né, sensoriais. Se a gente der sorte, né, de envelhecer, elas vão diminuindo naturalmente, em especial a partir dos 30 anos de vida, né? A partir dos 30 anos, a gente, por exemplo, vai perdendo naturalmente 0,5% da nossa capacidade muscular, uma perda esperada, né, com o processo de envelhecimento. Mas isso não quer dizer que a gente não possa manter uma capacidade funcional adequada, mesmo frente a essas perdas, né, com o processo de envelhecimento, desde que a gente tome algumas medidas, né, que, de novo, tem a ver com a sociedade, mas tem a ver também com com o nosso estilo de vida.
o objetivo da funcionalidade é manter, né, ou até aumentar, algumas vezes, né, a nossa autonomia cognitiva, com a capacidade de ter um autogerenciamento, uma autogestão da própria saúde, tomar decisões, fazer planejamentos, né, no dia a dia também em relação à saúde. Então, a autonomia seria cognitiva, tem a ver com a aptidão mental da pessoa cognitiva, né? Então, a gente tem artifícios, tem estratégias para que a gente possa manter pelo máximo de tempo possível essa autonomia cognitiva ou até aumentar por meio de intervenções, por exemplo, mindfulness e compaixão. E a independência física, a capacidade de realizar as nossas atividades do dia a dia, sem precisar da ajuda de terceiros, né? Isso para a faixa de etária de vocês, né? Não faz muito sentido. Vocês são jovens, então ainda a gente tem uma capacidade, né, muscular, física, né, que muitas vezes não nos permite fazermos com qualidade as nossas atividades do dia a dia, né, as atividades da vida diária. Mas conforme a gente vai envelhecendo, né, em especial acima de 60, 70, 80, e a gente, né, tem essa perspectiva de viver mais, como a gente vive hoje em dia, né? Isso vai ficando mais importante. Então, a gente considera, né, para quem perde muita capacidade física, né, muscular, o próprio ato, né, de fazer as atividades do dia a dia exige bastante capacidade, por exemplo, ir ao banheiro, tomar banho, são coisas que exigem uma boa carga, né, uma boa independência física, isso a gente sente com o passar do tempo, em especial acima dos 60, 70, em especial 80, tá? Então, o ideal é que a gente consiga manter a independência física para que quando a gente chegue nessa fase, né, consiga manter as nossas atividades de maneira funcional. É importante que a gente não cuide disso apenas nos 80, né? Que a gente comece antes a manter ou até aumentar a nossa autonomia cognitiva e independência física para quando a gente, né, chegar nessa fase, poder ter mais funcionalidade e ter mais qualidade de vida sem depender de outras pessoas. Então é algo, assim como a gente, né, faz uma reserva financeira para, né, conforme a gente vai envelhecendo, né, sendo aí na aposentadoria, a gente deveria fazer uma reserva de funcionalidade, garantir, né, que ela se mantenha em termos de autonomia e independência física, para quando for necessário, né, em fases mais avançadas da vida, a gente tenha uma boa reserva para que tenha autonomia, funcionalidade e independência. Então, quando a gente fala de longevidade, a gente está falando de manutenção dessas capacidades funcionais, né, de manter mais anos de vida com funcionalidade. Isso não deve, né? Idealmente, a gente não deve começar a se preocupar com isso na fase onde a gente já está perdendo funcionalidade, mas antes, né, fazer uma economia, um investimento nisso ao longo da vida. Para isso, então, existem as estratégias, né, de promover saúde, ou promover autocuidado, melhora do estilo de vida, né, dentro desse contexto. Que entra dentro desse contexto da longevidade saudável, né, de viver mais com qualidade. Então, isso já é bastante, né? A gente tem dado ênfase nisso, já é bastante claro a influência, né, do estilo de vida, junto com tudo que a gente falou, né, do meio ambiente, das condições, dos recursos, né, estruturantes. Logicamente, existe um efeito da nossa genética, né? Quando a gente fala, traz essas informações, né, são na média, né, de todos nós, mas cada um tem a sua característica, tem também o seu contexto de vida. Também é importante, logicamente, o acesso, né, a um bom serviço de atenção à saúde, serviços de saúde, mas isso está bem claro desde a década de 70 do século passado que o estilo de vida responde, né, a mais de 50% dessa da influência, né, para que a gente tenha mais saúde, né, ao longo do tempo, dado, né, condições ambientais adequadas e também um bom acesso aos serviços de saúde. Então, como a gente viu, né, cada vez mais, como a gente tem, né, equilibrado melhor essa parte, né, dos serviços de saúde, do contexto político, cada vez mais vai ênfase, então, nas ações, nas estratégias para termos um melhor estilo de vida.
gente já falou também, né, o conceito de promoção da saúde dentro da longevidade saudável que a gente usa é o conceito da Organização Mundial da Saúde, que ele está prescrito, né, nessa carta, que é a Carta de Ottawa, de Ottawa, que existe desde 1986. Esse conceito já não é tão recente assim. E diz, né, que para que a gente tenha saúde, né, possa viver mais e melhor, a gente tem que ter mais autonomia nesse processo, tem que ter habilidades, recursos, né, desenvolver recursos para que a gente possa ter uma maior participação nesse processo. Então, de novo, né, a estrutura da sociedade, política, o acesso aos serviços de saúde são importantes, né? Mas é muito importante que a gente tenha mais autonomia, uma participação mais ativa nesse processo, mais autoeficácia, que eu tenha recursos internos para lidar com a própria saúde, somado a essas outras condições, né? Então, as intervenções de promoção da saúde ou de longevidade saudável devem criar esses recursos, né? Criar esses recursos internos, mais autoeficácia nas pessoas, para que elas possam ter mais autonomia nesse processo de ter mais qualidade de vida, mais funcionalidade ao longo do tempo, né? A própria Carta de Ottawa, né, já também traz esses outros aspectos, né, das políticas públicas saudáveis, ambientes saudáveis, ações da sociedade, orientação do sistema de saúde. Mas ela traz também, então, né, essa questão que está mais ligada aos treinamentos de mindfulness, compaixão, que é o desenvolvimento de habilidades pessoais, né, recursos internos, que fazem parte, então, das estratégias de promoção da saúde, né? Treinar as pessoas para que elas tenham mais habilidades. Nesses sentidos, existem várias intervenções, né? E mindfulness e compaixão, então, é uma dessas possibilidades. Um outro conceito também mais contemporâneo, né, que a gente também já tratou aqui, é o conceito de autocuidado apoiado. Também tem entrado nas políticas públicas, né, por exemplo, da Organização Mundial da Saúde. Então, o autocuidado tem duas vertentes. O autocuidado que nós mesmos, né, desenvolvemos por conta própria. Todo mundo tem as suas ações de autocuidado. Mas tem o autocuidado apoiado, que seria as organizações, né, as políticas públicas, o setor saúde, promovendo intervenções que aumentem a nossa habilidade de autocuidado. Então, é algo que é apoiado, né, pelas instituições, pode ser pelo sistema de saúde, pode ser pelas próprias empresas. Agora a gente tem a questão da NR1, né, onde as empresas têm esse papel legal também, tanto de monitorar o bem-estar e a saúde mental, mas também de promover ações que aumentem essas habilidades, né? Então, isso está na sociedade como um todo, que é o autocuidado apoiado. Então, os países têm incluído nas suas políticas essas intervenções, né, como uma política pública, para que a gente possa promover habilidades relacionadas a cuidar de si mesmo de maneira mais ativa, participativa, né, que pode ser participando do próprio tratamento, quando há necessidade, ou entendendo o tratamento, que são sinais e sintomas de melhora, de piora, e, em especial promovendo uma habilidades para que as pessoas tenham um estilo de vida mais saudável, tanto na parte física, como na aptidão física, como na aptidão mental. Então, os países têm trazido esse tema do autocuidado apoiado para as suas políticas públicas, né, com o apoio da Organização Mundial da Saúde. Existem vários documentos, né, vários países que têm investido nisso, como, por exemplo, a Austrália. E dentro dessas estratégias de promoção de autocuidado, né, apoiado pelos sistemas, existem alguns pilares que são objetos dessas políticas, né? Um deles é o letramento em saúde, que é uma expansão do conceito de educação em saúde, ou seja, que as pessoas tenham acesso à informação, né, como isso já acontece, mas que se garanta que elas tenham a compreensão dessa informação, né? Eu tenho que garantir que elas compreenderam e que elas saibam usar, consigam usar a seu favor, né, para terem mais qualidade de vida, uma melhor saúde, mais longevidade, né? O bem-estar mental, a autogestão, a autorregulação, aqui tem um pilar que é diretamente relacionado à mindfulness, à compaixão.
E os que a gente já conhece, a promoção da atividade física, de uma dieta mais equilibrada, a prevenção de riscos, né? Por exemplo, tabagismo, uso abusivo do álcool e drogas, uma boa higiene, né, pessoal, que inclui a higiene do sono, né, uma boa qualidade do sono, e o uso adequado também dos serviços de saúde, dos recursos, como, por exemplo, os exames de rastreamento, os check-ups, né, fazendo isso de maneira adequada, de maneira baseada na ciência. O oitavo pilar, que está ligado, né, a esse do bem-estar mental, da autogestão, que, né, as pesquisas têm dado bastante ênfase, em especial na questão da longevidade, né, saudável, que é termos melhores condições, né, de sociabilidade, melhor suporte social, né, que temos a sensação de pertencimento e que também nossa vida esteja, né, nossas ações, nossas atividades estejam alinhadas com os nossos propósitos, nossos valores de vida, que nem sempre é possível, né, no dia a dia, mas que quando isso é possível, quando a gente se sente, né, mais uma sensação de pertencimento ao grupo familiar ou de amigos, quando a gente consegue alinhar de alguma maneira, né, as nossas ações, as nossas atividades, os nossos propósitos de vida, valores de vida, isso garante, né, não garante, mas, né, há uma tendência a termos uma longevidade mais saudável, né, com mais propósito e diminui a mortalidade precoce, ou seja, quando a gente morrer menos antes do tempo esperado, né, antes da esperança de vida. Tá? Muitas pesquisas mostram, por exemplo, que ter a sensação de isolamento social ou não pertencimento tem um impacto na mortalidade precoce igual, similar a fumar 2 maços de cigarro por dia. Então, para termos a importância da conexão social, do suporte social, isso tem a ver, né, com o tema da compaixão, que depois o professor Cláudio vai comentar. Então, dentro das ações, né, de promoção da saúde, a gente tem o desenvolvimento de habilidades pessoais, de recursos pessoais para a promoção de autocuidado apoiado, e isso deve ser, né, também objeto de oferta, né, dos sistemas da sociedade, os sistemas de saúde, por exemplo, por meio de intervenções de autocuidado que aumentem as habilidades de autocuidado. E mindfulness e compaixão, né, são uma dessas intervenções que vêm sendo discutidas, né? Isso é muito importante, né, quando a gente pensa também que o envelhecimento vem, né, com as doenças crônicas, com as condições crônicas, né? Então, como eu tinha falado, né, se a gente tiver a sorte de envelhecer, é natural, né, em especial acima dos 50 anos, que a gente tenha alguma condição de saúde, alguma doença crônica em especial. E as doenças crônicas são multifatoriais, né, mas elas têm uma grande influência do estilo de vida, né? Então, para que a gente vá mais próximo à causa, a gente tem que, né, melhorar o nosso estilo de vida, ou para que a gente possa prevenir essas condições, o estilo de vida saudável, né, é importante. Também quando a gente pensar, né, no próprio cuidado médico, do cuidado profissional em saúde, uma pessoa com uma doença crônica vai ver o seu médico, o seu profissional de saúde de referência, em média 4 vezes por ano. Ou seja, 361 dias ela está em autocuidado. Então, a gente tem que desenvolver o autocuidado na participação mais ativa no tratamento, na identificação de sinais e sintomas e no estilo de vida, para que o próprio tratamento das doenças crônicas seja mais adequado. E por isso também que os sistemas de saúde não têm se interessado cada vez mais por isso, né? Aqui alguns links sobre autocuidado apoiado, a ciência por trás do autocuidado apoiado. Então, tem federações internacionais que lidam sobre isso, a própria Organização Mundial da Saúde e alguns centros de pesquisa, como o Imperial College, que a gente é parceiro, né, tem desenvolvido pesquisas nesse campo. A gente lançou recentemente, né, um observatório dessas pesquisas acessíveis também para qualquer pessoa que queira olhar, né, para como está a situação de pesquisa nessas áreas. Então a gente sabe, né, que não é só mindfulness que vai promover, né, a longevidade saudável, além dos fatores estruturantes, várias outras intervenções, né, no nível individual, né, da sociedade, interferem, né, na melhor qualidade de vida, numa longevidade saudável, por exemplo, os programas de exercício, né, não é o nosso foco hoje,
mas é muito claro, né, pensando até na independência física, que é fundamental, né, como eu falei, a vida inteira que a gente tenha acesso, né, à prática regular de atividade física, em especial no envelhecimento, né, a atividade física de resistência ou de força, né, que a gente chama de musculação. Então, vai garantir, né, essa economia, essa reserva, né, essa poupança, né, de capacidade muscular que a gente vai usar tanto agora, no momento presente, mas também no futuro, quando a gente, né, para que a gente, né, não precise do apoio de outras pessoas para fazermos as nossas atividades do dia a dia no processo de envelhecimento. E a questão do exercício não é só física, né, não é só da capacidade muscular, cardiopulmonar, mas também está relacionada à própria cognição, autonomia cognitiva, né? A gente sabe que as duas coisas vêm juntas, então quando a gente faz atividade física, muitas vezes é em grupo, já vem a questão, né, social, mas exige um planejamento, exige uma coordenação de ações, e as próprias áreas cerebrais, né, estão envolvidas, têm a ver com a cognição. Então, a atividade física, especial nesse caso da longevidade, né, o exercício resistido, não serve apenas para a parte física, mas também a cognitiva. E a inatividade física, então, é um dos fatores de risco, né? Por exemplo, para a demência, que seria a perda da autonomia cognitiva no processo de envelhecimento. A dieta, né, também, com certeza, tem a ver com isso. Existe hoje em dia todo cenário de estudos no que se tem chamado de microbiota, ou da flora intestinal, a influência disso na nossa saúde, inclusive na saúde mental. E, né, muitos tem se estudado o efeito da ingesta, né, de alimentos nesse sentido, que melhorem a microbiota, a flora intestinal. Também não é objeto hoje nosso aqui, mas lembrando que também é algo importante, tá? Também uma melhor equilíbrio calórico na ingesta, né, que também garante, né, que é a prevenção do sobrepeso, da obesidade, isso tem a ver também com a longevidade. É muito importante, né, esse aspecto também da dieta. Existem os exemplos da dieta mediterrânea, da dieta que melhora a capacidade cognitiva. Então, vários exemplos, né, estudos mostrando o efeito também de uma dieta mais equilibrada, evitar, né, alimentos processados para a nossa longevidade. A questão, né, das relações sociais, da habilidade social, do não isolamento, como eu comentei, tá? E também do sono. O sono também é outro aspecto muito importante. A gente sabe que o sono, né, diz que é como se fosse uma faxina do corpo e da mente, né? É onde o corpo se reequilibra, onde o corpo, né, faz, né, processa, né, o metabolismo, né, reequilibra o metabolismo em geral. Tem a ver também, né, com a nossa capacidade cognitiva e física, por exemplo, a recuperação muscular, para quem faz exercício, ela acontece em especial durante o período do sono, então é algo também importante para a gente cuidar. E as intervenções, né, mente-corpo, intervenções que promovem a autonomia cognitiva, e melhora da saúde mental, onde entra mais especificamente, né, mindfulness. E aqui também não só, né, para promoção de aspectos positivos da saúde mental, resiliência, né, bem-estar subjetivo, mas a gente sabe também, né, que ao tratarmos ou prevenirmos, né, situações como depressão, ansiedade, sintomas e transtornos, isso também diminui o risco da perda, né, da autonomia cognitiva ou quadros demenciais. Então, os dois aspectos da saúde mental são importantes, né? Tanto criar resiliência, claro, florescimento humano, bem-estar subjetivo, mas também tratar e prevenir as condições, os sintomas e transtornos mentais. E as intervenções mente-corpo, como mindfulness, yoga, tai chi, né, vários outros exemplos, atuam nos dois aspectos, né? Tanto na promoção, né, de uma melhor capacidade mental e física também, mas também na prevenção dos sintomas e transtornos, que também são fatores de risco para perdas de autonomia, para os quadros demenciais, por exemplo. E aqui especificamente, né, entre as intervenções baseadas em mindfulness e também em compaixão, eu vou mostrar aqui dois estudos mais recentes que falam sobre esses aspectos, né, e tudo isso somado, lembrando que, né, o ideal, né, é que a gente tenha,
né, ações de autocuidado nessas várias vertentes, né? Então, mindfulness, compaixão, atividade física, dieta, né, sono, interação social, as coisas se juntam a nosso favor para que a gente tenha, né, mais anos de vida com mais qualidade. Então, pegando esses dois estudos, que são muito bem delineados, desenhados, né, foram feitos pelo grupo do professor Antoine Lutz, um grupo francês de pesquisa, né, o projeto chama Meditation, e aqui dois estudos mais recentes, onde eles fizeram um estudo de longo prazo de treinamento de mindfulness e também de compaixão em pessoas, né, acima de 65 anos, no segmento de 18 meses, sessões semanais, mais práticas em casa, comparado com o treinamento de línguas, aqui no caso da língua inglesa, né, população francesa, e comparado com a não intervenção. Um outro estudo, onde eles desenvolveram um protocolo próprio para o envelhecimento, que é o Caring Mindfulness-Based Approach for Seniors, e eles compararam aqui com um programa de autocuidado, né, relacionado mais à educação. Também aqui, mas aqui seria então um protocolo de 8 semanas, né? São dois estudos muito bem estruturados, mais recentes, que tentam abordar esses aspectos de mindfulness relacionados em especial à longevidade, né? E que esses estudos mostraram é que, né, corroborando, né, replicando outros estudos, é que está bastante claro os efeitos do treinamento de mindfulness, do bem-estar psicológico, né, em especial melhorando os sintomas de ansiedade, depressão, mas também melhorando, né, a autoconsciência, o estado mental, né, de consciência, de atenção, melhorando também conexão consigo mesmo e com o outro, e insights, né, em relação à própria vida, e mostrando, nesse caso, quando foi comparado os dois estudos, que para o caso da longevidade é muito importante um treinamento mais continuado, de longo prazo. Então, o treinamento de 8 semanas ele foi inferior a esse protocolo de 18 meses, né? Mostrando, como a gente já sabe, que a prática regular e continuada ela é fundamental, né? E também mostrando que quanto mais longos os períodos de práticas que as pessoas conseguiram, né, que essas pessoas acima de 65 anos conseguiram introduzir no seu dia a dia, maiores resultados. E há ainda dúvidas em relação à função cognitiva, né? As melhoras em cognição, memória episódica, função executiva, assim como outros estudos, né? Alguns mostram melhora, outros não. A evidência atual ainda é inconclusiva em relação a esse aspecto. Então, o que está mais evidente seriam os efeitos do treinamento de mindfulness e compaixão no bem-estar psicológico, que a gente viu que é fundamental, né? Tanto do ponto de vista positivo, da resiliência, da conexão social, como no ponto de vista de prevenir sintomas e transtornos de ansiedade e depressão. E, de novo, né, mostrando que, para os efeitos serem mais robustos, exige um tempo de treinamento, né? Quanto mais tempo, quanto mais regularidade, quanto mais tempo de prática, maiores os benefícios. Aqui é um estudo nosso, né, que a gente fez também com pessoas 60 a mais, aplicando o nosso protocolo, o MBHP, comparado com uma intervenção de inclusão digital, uso do computador. Nesse caso, a gente mostrou que a intervenção de inclusão digital foi melhor para a percepção de qualidade de vida e mindfulness foi melhor para a diminuição de sintomas de ansiedade e depressão, melhora da qualidade do sono e também uma maior religiosidade intrínseca, que seria a conexão com os próprios valores, né, com a própria espiritualidade. Estou mostrando, né, vai na mesma linha desses outros estudos, não o efeito de mindfulness do bem-estar psicológico aqui, relacionado à própria espiritualidade e também à qualidade do sono. Então, é isso que a gente tem de mais evidente, né, em relação às intervenções baseadas em mindfulness. E com base nisso, né, muitos documentos da OMS têm diretamente, explicitamente, recomendado a prática de mindfulness, né? Esse é um protocolo da Organização Mundial da Saúde, em especial da OPAS, que é para melhora, né, da funcionalidade, né, no envelhecimento.
E aqui, quando a gente pega, por exemplo, ações para a promoção de uma melhor capacidade psicológica, uma das ações é a prática da atenção plena, né, com base nesses estudos. E o ideal, né, como eu falei, é que a gente faça uma mescla de tudo isso, né? Alguns estudos mostram isso, como o Finger, né? Intervenções que são multimodais, multidomínio, são mais efetivas, logicamente, né? Que incluem dieta, exercício, o treino cognitivo, que pode ser mindfulness, né? E controle de fatores de risco para a saúde cardiovasculares, neoplásicos. Então, o ideal é que a gente consiga juntar, né, várias dessas intervenções para que tenhamos uma longevidade mais saudável. Essas políticas todas, essas evidências todas, como a gente sabe, né, incentivam países a colocarem mindfulness como política pública. Como a gente já comentou, né, o caso do Reino Unido. Então, terminando, né, aqui também tem os nossos, minha última intervenção do ano, aqui as nossas redes sociais, para quem quiser continuar nos seguindo, né? Temos o nosso canal do YouTube, como eu falei, onde vai estar essas aulas de hoje, também as outras aulas passadas. Para quem, né, gosta, ainda não conhece os exercícios de mindfulness, lembrando que a gente tem uma playlist no Spotify para quem quer experimentar os exercícios. Lembrando também, né, que mindfulness ele é simples, né, no ponto de vista das técnicas, da acessibilidade, né, conforme o próprio Kabat-Zinn nos lembra. E o desafio é fazer, né, todas essas evidências em relação à mindfulness e também à compaixão, né, como eu mostrei, dependem da prática regular, né? Assim como a atividade física, assim como ter uma dieta adequada, ter melhores hábitos de vida. Então, lembrando que não é mágica, né? Depende da gente fazer para que tenhamos os benefícios. Muito bem. Terminando essa parte, a gente tem um tempinho